Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal, eu sou Esté, fundadora deste lindo canal Ateliê Esté SL. Truques na costura que toda iniciante deve saber. Para fazer o acabamento do meu pano de prato é simples, eu vou fazer uma barra de mais ou menos 1 centímetro assim para dentro e vou usar a minha linha vermelha para mim fazer o acabamento desse meu pano de prato. Vamos lá para a máquina? Estamos aqui na máquina e o ponto que eu escolhi foi o ponto C, que é esse daqui, ó. Que é o zigue-zague de 3 pontinhos. Ele vai ficar assim, ó, no nosso tecido, ó. Meio ondulado, tá vendo? Vai ficar bonito. E as configurações que eu cheguei foi tensão 4, largura 4, comprimento 3. E aí, ele vai sair assim, tá? Eu vou fazer uma margem de 1 centímetro no nosso pano de prato e o nosso ponto vai ser o ponto de 3 pontinhos. Vamos lá? E assim fica pronto o nosso pano de prato, né? O acabamento do nosso pano de prato. Assim é ele pelo avesso e assim é ele pelo direito. Você quer iniciar na costura e não sabe por onde começar? Tenho certeza que você ainda não conhece o nosso site jornadadacostureira.com. Lá você vai encontrar diversos cursos, inclusive para iniciantes. Todos os cursos são ministrados com uma linguagem simples e que você que não sabe costurar consegue entender. Então chega daqueles cursos onde a linguagem é muito técnica e que você precisa de um dicionário para você conferir, né, para você estudar ali o que a costureira tá falando. Pois bem, o jornadadacostureira.com foi feito para você que quer aprender a costurar hoje. Acesse agora jornadadacostureira.com. Vamos alfinetar a nossa peça. Lembrando, sempre alfineta a sua peça mais ou menos uns 2 dedos para baixo da borda do tecido, ok? Por que que eu falo isso? Porque assim você tem mais autonomia na hora de você costurar. Se você ficar naquela de tirar o alfinete sempre que você estiver costurando, você pode acabar desalinhando o tecido. E aí essa costura vai sair errada e você só vai se dar conta disso quando você desvirar a peça, quando você tiver feito a finalização. Quando a sua peça estiver pronta, que você desvirar ela, você vai ver que você não conseguiu costurar naquela parte ou que a peça ficou desalinhada, você vai ter que tirar toda a costura para refazer a costura. Então eu sempre alfineto as peças que eu tô fazendo, mais ou menos uns 2 dedos abaixo da minha margem, tá? Da minha margem do tecido. Porque a minha margem de costura é de 1 centímetro. E o meu pé calcador, ele tem o diâmetro, né? Ele tem a largura de 1 centímetro. Então, ele vai pegar aqui 1 centímetro na minha borda inteirinha. Se eu tenho um alfinete nesse 1 centímetro de margem de costura, eu vou ter que fazer aquele processo de ir costurando devagar, tirar o alfinete, costura mais um pouquinho, tira o alfinete. E para quem está começando agora, é um processo muito complicado. Para quem já tem experiência na costura, é um processo completamente rápido, fácil, é quase que a gente faz sem ver. Porém, para quem está iniciando na costura e quer fazer um projeto igual esse, com retalhos, uma nécessaire fácil de fazer, é bom que você alfinete 2 dedos abaixo da sua margem do tecido. Essa é uma dica muito boa para iniciantes na costura. Você precisa deixar um pouco do tecido para trás da agulha. Como assim, Esté? Aqui. Eu não posso começar a minha costura com o tecido assim, ó, com a margem do tecido em cima da agulha. Por quê? Porque é perigoso eu embolar a minha linha logo no retrocesso, tá? Claro que depende muito da máquina, depende da configuração da máquina. Pode ser que às vezes você não embole, pode ser que às vezes você embole, tá? Ou pode ser que todas as vezes você embole, ou pode ser que nunca você vai embolar, ok? Então é melhor prevenir.
Então, aqui, eu vou deixar mais ou menos um dedo, um pouquinho só pra trás da agulha, ó. Aqui, tá vendo? Assim, ó. Aqui eu vou descer a agulha, ó. Ó a distância da minha agulha pra margem do tecido, ok? E agora, eu vou fazer um pontinho, tá? Aqui eu tô no ponto reto. Eu vou fazer um ponto pra frente e um retrocesso. E o meu retrocesso vai pegar até a margem do tecido. E depois eu vou continuar com a costura normalmente, porque eu já vou fazer o retrocesso, entendeu? Por isso que esse respiro de tecido aqui, pra você fazer o retrocesso. No final, antes de passar do tecido, 1 milímetro, 2 milímetros, antes de sair do tecido, da agulha sair do tecido, você dá o retrocesso no final. 2 pontinhos para dar o retrocesso e finalizamos a nossa costura. E por que você precisa fazer o retrocesso no começo e no final da costura? Para a costura ficar arrematada, para você, quando tirar o tecido da máquina, ela não sair a costura na sua mão. Agora, iremos pegar retalhos de viés. Eu tenho alguns retalhos aqui, ó, de viés que pode me servir. Então, economia de tecido e viés, aqui também temos. Aqui tem, entendeu? Então, pegamos aqui retalhos de viés pra gente fazer nosso acabamento aqui e aqui também. Pra costurar, acho interessante falar isso aqui, pra costurar, é interessante que você faça exatamente isso que eu vou fazer, ó. Dobre aqui, tá vendo? Assim. E mantenha essa parte aqui o mais reta possível, assim, tá vendo? Por quê? Porque aí você coloca o viés mais ou menos reto aqui, tá vendo? Não tem tanta dobra assim, ok? Mas se ficar muito difícil pra você, tenho outra ideia também. Você pode colocar assim, ó, o viés desse lado de cá, assim. E outro viés do outro lado aqui também assim, ó. Fica bonito do mesmo jeito, ok? Aí, vai do jeito que você preferir, combinado? Eu vou fazer do jeito que eu já tinha dito, de colocar assim, com a técnica mais reta, ok? Então, vamos pra máquina. Prontinho, ó, ele fica assim. Agora, é só você assentar, ok? Se você quiser passar aqui, você pode passar. E aqui, a gente corta essa rebarba aqui, esse excesso de viés, ó. E fica assim, tá vendo? Tira também o excesso de linha. E você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!